Fala pessoal, tudo jóia? Professor Rafael aqui mais uma vez, hoje para nossa aula de engenharia automotiva, mais uma delas. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos ciclos termodinâmicos que estão envolvidos diretamente aos motores. Então nós vamos falar principalmente dos ciclos Otto e diesel, né, sobre a ótica aqui termodinâmica da coisa, né, de como que eles funcionam, vamos ver cada um dos seus processos, né, e ver um pouquinho de como que a gente trabalharia matematicamente com esses ciclos aí. Vem com a gente, que é bastante interessante. Bom, pessoal, então vamos começar a nossa aula aqui, né? Sem dúvida, um assunto bastante interessante, né? A gente entender a respeito dos motores se passa, né? E entender como que os ciclos que regem esses motores funcionam. Então, durante o funcionamento do motor, aí, o fluido ativo, né? Seja ele a mistura ar-combustível, a mistura ar-combustível-óleo lubrificante, no caso dos motores dois tempos, esse fluido ativo é submetido a uma série de processos que são químicos e físicos, né? E esses processos se repetem aí periodicamente, dando a origem ao que a gente conhece como ciclo do motor, né? Então, o fluido ele é submetido a uma série de processos, né? Cada um muito bem definido. A gente consegue, principalmente nos motores de 4 tempos, definir com bastante precisão o que é cada um desses processos, né? Cada um no seu tempo direitinho. E isso aí confere, né, esses processos que se repetem, conferem o que a gente chama de ciclo do motor. Então, devido à complexidade que a gente tem aí envolvendo todos esses processos, é muito comum a gente adotar simplificações para compreender melhor os fenômenos envolvidos, tá certo? Essas simplificações de ciclos, né, elas são adotadas de modo que as aplicações numéricas baseadas nessa teoria termodinâmica possam ser empregadas, né? Então, para que as leis da termodinâmica se apliquem e a gente consiga fazer um modelo, né, nós precisamos fazer algumas simplificações, tá certo? Bom, então, primeiro, né, pensando na realidade, como é que a gente modela algo, né, e vê que aquilo corresponde ou se aproxima pelo menos da realidade? A gente tem que ter um parâmetro. Uma das formas de se analisar o que acontece realmente, né, são através dos indicadores de pressão. Como que a gente faz isso, né? Então, os ciclos reais dos motores, né, eles podem ser descritos através de diagramas de pressão por volume ou ainda diagramas pressão por ângulo da manivela, né? Então, eles são traçados por indicadores de pressão. A gente conecta aos motores alguns indicadores de pressão que podem ser desde mecânicos, né, lá nos primórdios dos motores, quando desenvolvidos lá atrás, né, final dos anos 1800 e tal, início dos 1900, a gente poderia ter lá os indicadores puramente mecânicos mesmo, que dependia de uma mola calibrada, né, e aí a gente tem, como dá para ver nessa figura aqui, a gente teria essa mola calibrada, esse artifício aqui, interligado à câmara de combustão do nosso motor, e a própria pressão do processo de funcionamento dele empurraria uma mola calibrada e haveria aqui um sisteminha, né, como se fosse um transdutor aqui, daquilo que está acontecendo em termos de pressão ali dentro, né, sendo riscado, entre aspas, aí, nessa peça aqui que giraria e ia conferir para a gente um desenho que mostra graficamente, né, mostraria graficamente como que a pressão se comportou, né, ao longo do funcionamento daquele motor, tá certo? Então, com base em indicadores como esse, né, esses indicadores de pressão, é possível estabelecer, né, uma curva de pressão ao longo do funcionamento de um motor, que tem mais ou menos essa característica, como a gente pode ver nesse gráfico à direita aí. Claro que a gente vai ter, hoje em dia, a gente vai ver que esses indicadores de pressão eles já são melhores, né? Esses indicadores, por exemplo, que eram baseados em um sistema mecânico, eles eram limitados. Bom, um diagrama de pressão por volume, vamos começar por ele, que é o mais comum da gente ver aí.
E nós vamos começar as nossas análises baseadas em ciclos Otto, né, de 4 tempos, tá ok? Então, para a gente ter uma base legal aqui para se falar, nós vamos falar de um ciclo naturalmente aspirado, né, ou seja, não é um motor turbinado, a admissão de ar aqui para esse motor ele é natural, né, aspirado. A plena carga, e a gente está trabalhando com gráficos aqui fora de escala, que é mais no sentido didático do que trazer exatamente o que acontece na realidade. Então, para relembrar, né, como que um motor funciona, coloquei aqui um gifzinho mostrando, né, isso aí todo mundo conhece, mas a gente tem basicamente admissão, compressão, né, a centelha, a explosão, né, expansão, e por fim um escape aqui. Quando a gente olha o diagrama que está sendo construído aqui pelo GIF, né, a gente vai ter alguns pontos, né, o ponto O aí de origem, né, de O até A gente vai ter então a admissão, como vocês podem ver, né, e aí a gente começa o processo de compressão logo em seguida, né, de A até B a gente tem o processo de compressão, então a pressão está subindo gradativamente aqui e de repente a pressão dá um salto, ela sobe bruscamente. O que está acontecendo aí? É quando exatamente acontece a faísca, né? Ou seja, nesse momento aí a gente tem a centelha, né? A faísca, e por conta da explosão a pressão dá um salto espontâneo, né? E aí, então a gente tem de C até D aqui no gráfico da esquerda, o que a gente chama de ciclo de potência. Ou seja, é onde acontece, né, o processo de potência é onde acontece a explosão, a expansão, né, acontece a explosão e como consequência a gente tem a expansão, né, o empurrar desse pistão para baixo. Então a gente tem uma diminuição gradativa de pressão, né, conforme a câmera vai aumentando e ao mesmo tempo o volume também aumentando aí, né. E aí, de D até A gente tem o alívio da pressão, ou seja, o tempo de escape, né, que a gente chama. Né, o alívio da pressão seguida da exaustão propriamente dita, né, que acontece de A até O, onde vai começar uma outra admissão. Tá certo? Então, essa basicamente são os tempos de um motor de 4 tempos do ciclo Otto que a gente já conhece. Quando a gente olha para um diagrama aqui, ó, gráfico, a gente vê aqui no eixo, aqui embaixo, no eixo X, ó, a gente pode ter o ponto morto superior, ponto morto inferior. Então é interessante que a gente tenha, ainda que não animado, né, os mesmos pontos, né, onde começa a admissão, né, aí a gente tem, pensando aqui que o nosso pistão está se movimentando do ponto morto superior ao ponto morto inferior. Então, como a gente vê, não é exatamente no final e início de cursos, né? A admissão e mesmo o escape, ele acontecem em pontos intermediários. Por isso mesmo, a gente vê que os gráficos, eles fogem de uma coisa teórica exatamente desse jeitinho quadradinho, vamos assim dizer, né? Então, quando a gente pega um gráfico mais perto da realidade, como esse da direita, a gente vê que ele não tem pontos tão bem definidos, como eu falei aqui, de O a A, de A a B e tal. Então, a gente tem o nosso processo aqui de modo similar ao que a gente mostra à esquerda e de uma forma mais teórica e pedagógica, vamos assim dizer, né? Mas aí a gente tem, então, o ponto 1 aqui, a admissão, né? Quando a gente começa a admissão, né? Na verdade, o processo de admissão começa um pouco antes da chegada aqui do ponto morto superior ao ponto morto superior, né? Então a gente vê a admissão começa, tem todo esse processo, aí as válvulas se fecham, né? A válvula aqui de admissão se fecha, as duas estão fechadas e começa o nosso processo de compressão. E aí note que um pouquinho antes da compressão estar completa, ou seja, do ponto morto superior ser alcançado, acontece a centelha, a faísca, né? E aí, como consequência, a gente tem a combustão e a pressão se eleva substancialmente. Então, logo em seguida, né, começa a descer o nosso pistão e aí a gente tem o processo de expansão todo aqui ocorrendo. Né? E quando chega no final do ponto morto inferior lá, a válvula se abre, a válvula de escape, né, se abre e aí a gente começa a ter o processo de escape, né, que aqui a gente denota
descendo aqui de A até O, na verdade, né? Então, essa é mais ou menos, né, a comparação do que seria aqui um ciclo um pouco mais teórico com um mais aproximado da realidade. Então, veja, nós vimos lá uma forma de demonstrar, né, seria a gente ter um diagrama de pressão por volume, né, que é o mais comum até de se analisar, mas também existem os diagramas de pressão por ângulo da manivela, que basicamente medem a mesma coisa, pessoal. A gente teria lá mecanismos para medir tanto o ângulo de giro lá no virabrequim, né? Então, basicamente, eu vou ter um transdutor de posição angular, que vai me dar o ângulo a cada momento do meu virabrequim, né? Lembrando que a referência é o eixo vertical, né? E aí a gente tem uma correlação da pressão, né, através dos transdutores de pressão, com relação a esse ângulo. Então é mais ou menos como se eu planificasse aquele diagrama, né? E aí a gente tem, conforme as voltas vão acontecendo, relembrando, né, que o nosso processo a 4 tempos, um ciclo de 4 tempos, ele ocorre em 2 voltas, né, 720 graus. Então começa lá com a gente está pegando aqui já como se tivesse a admissão anterior, começa a compressão, né, a explosão e consequente expansão, depois o escape, né, quando acontece a abertura da válvula de escape, e depois, já fechando as 2 válvulas, a gente começa o processo de admissão. Então, basicamente, esses 2 diagramas demonstram a mesma coisa, tá ok? Bom, pessoal, então os diagramas aí P-alfa, né, que é o pressão em função do ângulo da manivela, e pressão-volume, né, eles podem ser obtidos um a partir do outro. Então, por exemplo, é possível a gente pegar e fazer um diagrama, obter na realidade lá, através de transdutor de posição angular no virabrequim, mais um transdutor de pressão. É possível que a gente obtenha ele dessa forma e encontre o correspondente diagrama pressão-volume para esse diagrama real, né? Porque quando a gente vai analisar os ciclos de um modo geral, é mais comum a gente ver esse tipo de diagrama, né? Pressão por volume, do que pressão por ângulo da manivela. Mas a relação entre eles pode ser estabelecida, e basta lembrar da nossa primeira aula, onde a gente consegue, por exemplo, estabelecer a posição que o nosso pistão está em relação ao ponto morto superior, né, que a gente calcula com base no ângulo de giro da nossa rotação, desde que a gente conheça o comprimento da nossa biela e a gente saiba que ângulo é esse, então dá para correlacionar aquele ângulo da manivela com a posição do nosso pistão. E se a gente conhece a posição do nosso pistão na subida e descida, em função do ângulo, sabendo o diâmetro, né, da nossa camisa ali, a gente consegue também obter o volume. Então, dá para correlacionar esse X aqui, essa posição X do nosso pistão, com o volume, né, porque vai ser proporcional, já que o diâmetro, né, a área ali vai ser constante, né, e variando então a posição X, a gente está variando o volume da câmara de combustão. Então, a partir de um diagrama obtido dessa forma, né, que são como é que é obtido? Então, através de um transdutor de posição angular, que estaria conectado ao nosso virabrequim, e de transdutores aí, ó, transdutores piezoelétricos de pressão, né? Então, como vocês podem ver que está escrito aqui para vocês, tá certo? Essa é a forma como se é obtida hoje em dia, né? Transdutores de pressão piezoelétricos, né? Que dá uma precisão até maior do que os antigos mecânicos lá atrás, né? Que dependia de uma mola calibrado, e esses transdutores de posição angular. E aí a gente consegue obter, né, o diagrama PV dos nossos ciclos, tá ok? Bom, o que a gente pode observar aí, né, no diagrama de pressão por ângulo da manivela e de um motor real, né, agora eu estou trazendo para vocês um exemplo que o livro traz lá, né. Então ele pega um motor de 4 tempos em plena carga, né, e faz 5 superposições, né, 5 curvas superpostas aí em diferentes ângulos da árvore, né, para a centelha. Então o que eles fizeram? Eles pegaram, né, e fizeram esse gráfico que demonstra o funcionamento do motor,
fazendo com que a vela, a ignição, né, acontecesse mais adiantado ou mais atrasado, né? Então, mudando o tempo da faísca, né, e, consequentemente, mudando a forma como a compressão ocorre. Então, como vocês podem observar aqui nesse gráfico, ó, e ver aqui as curvas, dependendo do ângulo em relação à linha base, né, a gente vai ter uma pressão sendo menor ou maior, né, sendo gerada dentro da câmara de combustão. Então, isso mostra, por exemplo, como que é importante o tempo do motor, né? Quando a gente vê, às vezes, assim, o motor está fora de tempo. Tem a ver, né, com a abertura e fechamento das válvulas e também com o momento em que a ignição ocorre, né? Então, isso tem bastante importância, bastante significância. Tá ok? Bom, então, pessoal, falando agora um pouquinho do diagrama para o ciclo diesel, né? Então, a gente tem os mesmos diagramas que a gente pode ter para um ciclo Otto, a gente pode aplicar, na verdade, a qualquer ciclo motor, né? Para o ciclo diesel, o que vai mudar um pouquinho, né? A gente vai ter uma característica muito parecida. Então, a gente tem, pensando num diesel 4 tempos, admissão, compressão, expansão e exaustão, da mesma forma como ocorre no motor do ciclo Otto. A diferença é que a gente vai ter aquela admissão, né, na origem aqui, e aí depois que fecha-se as duas válvulas, a gente vai ter o processo de compressão e a gente vai ter aqui então a expansão ocorrendo numa pressão constante no primeiro momento, lembrando que no motor diesel nós não temos uma centelha que faz com que o nosso combustível queime, exploda. Na verdade, o que acontece, a gente tem uma explosão espontânea, né? Então a gente vai ter uma injeção de combustível, a gente comprime só ar e não uma mistura, comprime apenas o ar, e aí, através de uma bomba injetora, com um bico injetor, né, a alta pressão, o combustível é injetado aqui a alta pressão e, teoricamente, a gente tem uma pressão constante. Por que teórico? Se vocês forem ler na literatura, forem observar, esse comportamento aqui em que a gente tem um patamar de pressão constante só vai ocorrer para motores muito lentos, ou seja, aqueles motores cuja rotação seja abaixo, motores grandes e só dá para observar isso aqui com motores de grande volume e com velocidade de rotação muito baixa lá. Então, que são os motores com rotação de 600 RPM para baixo. Né? Na prática, com os motores diesel mais próximos da realidade, aí, amplamente empregados, esse diagrama ele fica muito parecido com o diagrama de Otto. Esse patamar aqui ele é pequenininho e logo ele já desce, então fica parecido com o de Otto. Mas até para efeito didático nosso, a gente traz aqui esse diagrama com essa situação que pode ocorrer para motores específicos de diesel, né, com algumas considerações como as que eu acabei de falar para vocês, mas essa é a grande diferença que a gente tem, né? Então a gente tem um processo aqui com pressão constante, um processo isobárico por um período ainda, né? Mas é interessante da gente ver que aqui mais próximo da realidade, ainda que de um motor de grandes dimensões e de rotação baixa. A gente tem então a admissão, né, o processo de admissão que ocorre um pouco antes do ponto morto lá atingir, do pistão atingir um ponto morto superior. A gente vai ter aquele processo de admissão de ar apenas, com pressão, né, até uma alta pressão, e aí a gente tem, numa certa altura da nossa compressão, começa a injeção, né, e aí essa injeção ela ocorre logo em seguida. Então, como a gente pode até observar nesse GIF aqui, a gente vai ter a admissão de ar, a compressão, antes de chegar lá em cima já começa a ficar amarelinho, ou seja, já tá, o bico injetor já está injetando aqui dentro o combustível. E aí, conforme a compressão acaba de ocorrer, se atinge o ponto de alta ignição do diesel, e aí ocorre a nossa combustão, como está mostrado aqui no nosso gráfico. E aí essa combustão ela é mais duradoura, né, do que acontece no motor do ciclo Otto. Enquanto no Otto a gente tem uma centelha que dá uma explosão e dá uma pancada na cabeça do pistão, é assim que a gente vai ver de modo geral, no ciclo diesel é como se a gente tivesse essa combustão ocorrendo com uma pressão um pouco mais constante, de fato, como esse gráfico denota para a gente, como se fosse uma mão empurrando esse pistão para baixo, não com tanta violência quanto acontece no motor de ciclo Otto.
tá certo? E aí a gente tem o processo de expansão, né? Que ocorre naturalmente, a válvula de escapamento abre e aí a gente tem o decréscimo final de pressão aqui por conta da exaustão desses gases e o processo recomeça tudo de novo, né? A gente vai ter o pistão indo para o ponto morto superior e aí novamente a gente recomeça com o processo de admissão e o ciclo recomeça, beleza? Muito bem, então do mesmo jeito que a gente tem o diagrama pressão-volume para o diesel e para o Otto, a gente também tem o pressão-ângulo de manivela para o diesel e para o Otto. O procedimento é exatamente o mesmo, né? A gente vai ter lá no ciclo diesel de 4 tempos também 2 voltas acontecendo para que a gente tenha o ciclo completo, né? Então admissão, compressão, expansão e escape, né? A diferença que vai ocorrer entre eles, principalmente que a gente vai ver, é a grandeza, além da admissão ser só de ar e de mistura, né, a diferença que tem entre eles, a gente vai ver que a grandeza, a amplitude dessas grandezas aqui, pressão e tal, ela é diferente, né? A gente vai ver que nos ciclos diesel a gente vai ter pressões muito mais elevadas, como vocês já sabem. Então, olha lá, ó. Naturalmente, né, se a gente pega um ciclo diesel aí, real, né, aqui trazendo para vocês, que foi feito novamente o diagrama pressão, ângulo de manivela, a gente pode correlacionar ele, né, com o diagrama pressão-volume, pelas mesmas equações, exatamente as mesmas equações. Afinal de contas, essas equações aqui, elas têm a ver com geometria. Não tem nada a ver com o ciclo, com o tipo do motor, se ele é Otto, se é diesel ou qualquer outro, né? Então é basicamente uma equação de geometria, né? Que tem a ver com a geometria do nosso cilindro, né? Do pistão, da biela, o ângulo da manivela e a gente pode correlacionar isso com o volume e a partir de um diagrama real aqui, pressão, ângulo de manivela, encontrar o diagrama também de pressão por volume. E aí, notem, esse diagrama que é real aqui, ó, dá para ver, né, de um motor comum, convencional diesel aí, ó, que aquele patamar de pressão constante que ele é bem pequenininho, né, para quando a gente tem motores de rotações elevadas e também com volumes mais comuns no mercado aí do que motores de grande porte e rotações muito baixas, como a gente mostrou ali de forma mais didática, tá ok? Bom, legal da gente ver é o seguinte, né? Então, se a gente comparar dois diagramas desses ciclos, a gente vai ver que eles são, na maior parte dos casos, muito parecidos, né? A gente tem uma curvatura aqui um pouquinho diferente e tal, né? Na parte inferior aqui, né? Da parte de compressão, da mistura ou ainda do ar, né? Como no caso do ciclo diesel. Mas o interessante de notar, ó, é que enquanto a gente chega em pressões aqui no ciclo Otto, na casa ali de 60 bar mais ou menos, no ciclo diesel a gente está trabalhando lá de 170 mais ou menos, né? Mais do que 170 bar de pressão. E a mesma coisa com o volume, né? Enquanto aqui a gente está chegando em volumes de 0,5, 0,6 litros, a gente está chegando aqui nos ciclos diesel em volumes de 10, quase 12 litros, né? Então as dimensões elas são um pouco diferentes, as grandezas são um pouco diferentes, né? As grandezas são as mesmas, mas a amplitude que alcançam são diferentes, tá ok? Bom, as mesmas coisas, né, do mesmo jeito que a gente pode analisar esses diagramas para os motores de 4 tempos, a mesma coisa se aplica aos motores de 2 tempos. O que muda? O que muda é que no motor de 2 tempos é um pouco mais difícil de associar processos e eventos a um curso de pistão. Por quê? Porque algumas coisas ocorrem concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Então, enquanto nos motores de 4 tempos a gente tem uma definição bem clara de quando está acontecendo cada processo, né? Admissão, compressão, expansão e escape, nos motores de 2 tempos, como a gente já viu aí na nossa primeira aula, a gente tem coisas ocorrendo na parte superior do pistão aqui, ó, do cilindro, né, da cabeça do pistão, e ao mesmo tempo na parte do cárter aqui embaixo. Vamos tentar observar isso com mais calma, com mais detalhes. Então veja, primeira coisa, a gente tem de 1 até 2 aqui, ó. A gente tem
a abertura da janela de admissão, né? Que janela é essa? Eu estou falando da parte de cima aqui, ó, do nosso pistãozinho. Então, essa aqui é a janela de admissão para a nossa câmara de combustão, tá ok? Então, de 1 até 2 é isso que vai estar acontecendo. De 2, no ponto 2 é quando o nosso pistão está no ponto morto inferior, ou seja, ele chegou aqui embaixo. Então ele está descendo, abriu essa janela de admissão aqui, ó, e chegou no ponto 2, ponto 2 do gráfico, ele está no ponto morto inferior. Quando, no ponto 3 do nosso gráfico aqui, ó, é quando se fecha a janela de admissão, ou seja, o nosso pistão está subindo do ponto morto inferior para o superior. Então veja, ele está subindo aqui, quando ele fecha essa janelinha aqui de admissão da câmara de combustão na parte superior do pistão, é correlacionado com o nosso ponto 3 aqui, tá certo? O fechamento da janela de admissão. E aí a gente tem no ponto, o que seria o ponto 4 aqui, ó, aí o que a gente tem? A gente tem também o fechamento da janela de escape, né? Então o pistão continua subindo e aí nesse ponto 4 o escape é fechado. E aí sim a gente tem a mistura ar, combustível e óleo, né? Óleo lubrificante, aqui em cima sendo de fato, né, comprimida aqui, ó, de 4 até 5, para que a gente tenha a nossa compressão e depois em seguida o processo da centelha para a explosão. O detalhe é que enquanto a gente tem essa compressão aqui em cima, olha aqui a nossa válvula aqui embaixo, ó, a válvula de palheta. O que acontece com ela? A gente tem uma admissão da próxima mistura a ser queimada aqui no cárter. Então é isso que dificulta um pouco visualizar aqui no 2 tempos, né? Coisas acontecendo concomitantemente. Então, no ponto 5, que a gente pode ver aqui, ó, e também no diagrama em função do ângulo da manivela, no ponto 5 é onde acontece a centelha, a faísca, né? E, naturalmente, ocorre uma elevação de pressão substancial aqui por causa do quê? Por causa do processo de combustão, né? Então, de 5 a 6 ocorre essa explosão, a combustão propriamente dita, tá certo? E aí, de 6 a 7, o que a gente tem? De 6 a 7 aqui, ó, a gente tem de fato a expansão recorrente dessa explosão da centelha, né? Então, é o nosso ciclo de potência, né? Ou melhor, nosso processo onde acontece a potência, de fato, certo? O detalhe é que nesse momento, enquanto está acontecendo essa explosão aqui, ó, que está começando a baixar, a válvula de palheta de admissão do cárter aqui se fecha, tá certo? E na parte 7, no ponto 7, melhor dizendo, é onde o escape é aberto. Então, conforme aconteceu a explosão, o nosso pistão começa a descer e a primeira coisa que ele abre, né, quando ele desce, é a janela de escape aqui, ó. Essa janela de escape se abre e logo em seguida já vai acontecer também a abertura no que é o ponto 1 do nosso diagrama, a abertura da janela de admissão do pistão, da câmara de combustão, tá certo? Então, se vocês observarem, desde o ponto 7 aqui no nosso diagrama, até lá no ponto 4, quando é onde vai estar subindo de novo e recomeçar e vai chegar a fechar essa janela, a gente tem um processo de exaustão. Isso é uma das coisas que confere a menor eficiência desse motor. Por quê? Porque a gente tem processos ocorrendo, né, de explosão, depois de compressão, com janela de exaustão ainda aberta. Então, inevitavelmente, a gente acaba indo com uma parte desse combustível sem queimar, indo embora para a atmosfera e tal. Então, isso confere uma menor eficiência a esse motor. E, em termos de análise, ele é mais complexo, mais complicado, né, de se ver um motor real desse, analisar, porque lembra que um dos principais motivos da gente fazer algumas considerações para analisar os ciclos é a variação do da composição do fluido ativo. Aqui, além de ter ar e combustível sendo queimado, sendo transformado em gás de combustão, a gente tem óleo lubrificante aqui, ainda que vai deixar mais complexo ainda essa composição do fluido ativo, beleza?
Bom, então, como eu estava falando, pela complexidade, a gente vai estudar os ciclos motores através de ciclos padrão a ar, né? Como se os ciclos estivessem trabalhando não com uma mistura de combustível e ar, ou até mesmo de óleo lubrificante, se fosse um ciclo dois tempos. Nós vamos trabalhar então com algumas hipóteses, né? Então, por essa complexidade aí, principalmente do fluido ativo ter uma composição variável ao longo dos processos. Então, o que a gente faz? A gente faz uma associação, né, a esses ciclos reais de um ciclo padrão, né, utilizando-se quais hipóteses simplificadoras. A primeira delas, que o fluido ativo é apenas ar. O tempo todo eu estaria lidando com ar, certo? Ou seja, lidando com ar o tempo todo, eu sei as propriedades do ar, a gente consegue essas propriedades em tabelas e tal, e pode obter algumas propriedades dele por conta disso. O ar vai ser considerado um gás perfeito, né, um fluido perfeito aí, né, então é uma situação ideal, né. Não há admissão e nem escape, então o que acontece? É como se eu tivesse admitido uma vez, né, e aquele ar que está ali dentro é que eu vou estar trabalhando sempre, analisando ele, sem admitir um novo e expandir o velho, né, então a gente tem os processos acontecendo como se fosse um ciclo fechado, né? Ou seja, eu vou ter um sistema delimitado e não um volume de controle que entra e sai o tempo todo, certo? A compressão e a expansão, os processos de compressão e expansão são isentrópicos e, portanto, adiabáticos. Então, o que acontece? Se é isentrópico, a entropia não muda, né? Ele acontece de uma forma regular, né? E se isso ocorre, né, ele também passa a ser adiabático, não acontece troca de calor, né, é muito rápido, não acontece troca de calor para o meio ambiente, tá certo? A combustão, ela vai ser substituída, né, o processo de combustão, por um fornecimento de calor de uma fonte quente, então veja que a gente está se aproximando a uma máquina térmica ideal, né, dentro dos processos que regem esses processos reais. Mas a gente estará trabalhando então com fornecimento de calor para simular o que seria a combustão. Esses processos, dependendo do ciclo que a gente vai estar trabalhando, vai poder ser isocórico, ou seja, com volume constante, isobárico, com pressão constante, ou pode acontecer, dependendo do ciclo que a gente analise, ambas as coisas. Tá? O calor, ele vai ser retirado por uma fonte fria num processo isocórico, num processo de volume constante, né? Então o descarte desse calor, né, a rejeição do calor, em vez de ir para um escapamento, lá vai ser feito como se fosse retirado por uma fonte fria, e todos esses processos são considerados reversíveis, ou seja, ideais, né? Então, se a gente lembrar bem de máquinas térmicas, lá essas hipóteses elas se assemelham até o que a gente analisa lá do ciclo de Rankine, né? Ideal. Depois a gente vai trabalhando com algumas irreversibilidades. A gente começa parte do básico, né, das considerações com um monte de suposições, né, de hipóteses simplificadoras, e depois vai ampliando, trazendo para mais próximo da realidade. Aqui nós vamos trabalhar de modo parecido, ok? Bom, então, se vocês observarem, né, vale lembrar aqui, né, coisa que a gente viu também lá em máquinas térmicas, relembrar algumas coisas importantes. O que vem a ser uma propriedade extensiva, o que é uma propriedade intensiva e o que são propriedades específicas. Primeiro, as extensivas são aquelas que dependem da massa. Então a gente sempre faz o seguinte, para saber, para lembrar, né, pega uma propriedade, imagina que você tenha lá, por exemplo, uma garrafinha, né, e tem aqui um ar aqui dentro, tem alguma coisa. Bom, então eu pego uma garrafinha que tem o seu volume, certo? Se eu divido ela ao meio, vamos supor que eu conseguisse dividir exatamente, ela vai ter, então, o volume dessas duas garrafas não continua o mesmo, dividiu-se ao meio. Né? Então, isso é uma propriedade, como está aí como exemplo, para volume, que é uma propriedade que a gente chama de extensiva, ou seja, se eu somo as duas partes e dá igual ao original, eu tenho uma propriedade extensiva. Agora, as propriedades intensivas são aquelas que independem da massa, ou seja, se eu dividir ao meio aqui e pegar qual que seria a pressão nos dois lugares do ar aqui dentro, a não ser que eu faça uma pressão externa diferente, né, a pressão interna do gás basicamente vai ser a mesma. Ou seja, não dependeu de eu dividir a massa, né? Ou ainda a temperatura, né? Desconsiderando aí o efeito do corte aqui. Peguei duas, dividi em dois e eu vou ter as temperaturas iguais. Então são propriedades que não dependem da massa.
E aí uma coisa muito comum que se faz, né, para análise de ciclos é trabalhar com propriedades específicas. Por quê? A gente pega uma propriedade, todas as propriedades extensivas e divide elas pela massa. Então, por exemplo, o volume, que é uma propriedade extensiva. Se a gente fizer volume por massa daquele sistema que a gente está analisando, a gente vai ter o quê? O volume específico. A entropia, mesma coisa, entropia específica, entalpia específica. Por que isso é interessante? Porque quando a gente trabalha principalmente com volume de controle e tal, onde a gente tem entrada e saída de massa, a gente tem fluxo de massa ocorrendo, se a gente trabalha com propriedades específicas, nós entre aspas, tornamos essas propriedades intensivas, ou seja, independentes da massa, do fluxo, né? E a gente começa a trabalhar com algo que pode se propagar, que não fica específico, né, para trabalhar com um volume determinado, mas a gente consegue expandir isso para outras situações. Né? Então, isso é bastante interessante. Aí, então a gente vai ter, é muito comum para análise de ciclos, trabalhar com o diagrama PV, que a gente já viu bastante, aí como determinar, inclusive, esses diagramas, né, para os ciclos, mas outro diagrama bastante importante e utilizado são os diagramas TS, ou seja, temperatura entropia. É muito comum se utilizar esses diagramas. Por quê? Pensando principalmente em algumas propriedades importantes quando a gente analisa ciclos termodinâmicos a partir da primeira lei da termodinâmica. A gente vai querer saber de trabalho e a gente vai querer saber também de calor gasto para realizar o ciclo. Então, o trabalho, por exemplo, a gente vai ver que ele é proporcional à área que a gente encontra no diagrama PV, enquanto que o calor é proporcional à área que a gente encontra no diagrama TS. Então é interessante, né, a gente conhecer esses diagramas e utilizar deles, beleza? Então vamos lá, falando um pouquinho do ciclo padrão, né, que a gente, um ciclo padrão ar, utilizado para explicar o que seria o ciclo Otto. Então a gente tem alguns processos, veja, o processo 1,2 de um ciclo Otto, o que é isso? Processo de admissão. Onde que a gente visualiza eles? Né? A gente vai visualizar de 1 até 2 no PV, nessa curva aqui que a gente poderia encontrar por essa equaçãozinha aqui, ó, que é pressão vezes volume elevado a K, que é a constante adiabática, né? Isso aí é igual a uma constante. Lembrando que o K, né, que é a constante adiabática, basicamente é uma divisão entre os calores específicos do fluido, a pressão constante e a volume constante, tá certo? Então a gente teria aqui um primeiro processo, né, que acontece a entropia, numa entropia o quê? Constante, como a gente pode ver aqui, ó. Ou seja, um processo isoentrópico. Veja que a gente tem então esse processo aqui sendo o trabalho de compressão sobre o fluido ativo. Então a gente teria a admissão imediatamente antes, e daí de 1 até 2 a gente tem o nosso processo de fato de compressão. Ou seja, as válvulas fecharam, né, e aí esse fluido começa a ser comprimido. Lembrando que o fluido aqui é ar, né? Então eu vou ter um trabalho sendo realizado sobre o meu fluido, certo? Que vai ser correspondente a essa área aqui. Se eu quisesse calcular essa área, uma das formas de eu calcular que trabalho foi esse realizado, tá certo? Quando a gente observa então no diagrama TS aqui, a gente vê que ele acontece numa reta subindo aqui, ou seja, um processo isentrópico. Se ele é isentrópico, também é adiabático, ou seja, não tem variação de troca de calor, né? Num segundo momento, o que a gente vai ter? De 2 até 3, a gente tem o que seria o processo de combustão, a centelha, a faísca ali e tal, que a gente substitui num ciclo padrão ar aqui pelo fornecimento de calor, que seria esse Q23 aí. Ou seja, o calor adicionado no nosso ciclo, no nosso sistema aqui, de 2 até 3, tá certo? Então ele acontece nessa faixa aqui, ou seja, num volume constante, né? Ou seja, já admitiu e já comprimiu o que tinha que comprimir, né? O nosso fluido, ele está fechadinho lá, e aí a gente vai ter a adição de calor que simula o que seria a nossa explosão lá, a partir da centelha. E esse processo ele ocorre a volume constante, né? Como a gente pode observar, e esse calor que seria adicionado, a gente conseguiria observar no diagrama temperatura-entropia,
por essa área aqui vermelhinha, ó, certo? Então, a gente conseguiria calcular também através dessa área. Muito bem. Então, são as observações que a gente vê. No diagrama PV, volume constante, né? Acontece essa admissão de calor. E aqui a área que delimitaria o nosso calor, aí, ou seja, a adição de calor, né, ao nosso sistema. Lembrando que pelas nossas hipóteses simplificadoras, não tem admissão nem escape de ar. A gente está trabalhando com algo fechado ali dentro. Então, o que acontece? Por esse motivo, eu não estaria trabalhando com a primeira lei, a gente vai ver mais para frente aí, com a primeira lei da termodinâmica aplicada a um volume de controle, onde a gente tem fluxo de massa passando pelas fronteiras. A gente vai estar trabalhando com a primeira lei da termodinâmica para sistema fechado, ou seja, a massa é constante, não tem variação, não tem entrada e saída de massa pelo nosso sistema, tá ok? No terceiro momento, então, a gente tem o ciclo, o processo de potência do nosso ciclo, né? Onde ocorre de fato o trabalho, que é de onde? De 3 até 4 aqui, né? Como a gente pode ver no diagrama PV, ou ainda aqui no TS, né? Novamente um processo isentrópico, por uma das nossas simplificações, né? Ou seja, entropia constante, processo adiabático, ou seja, sem perda de calor para o ambiente e tal. E aí a gente poderia ver também novamente o trabalho realizado agora pelo sistema, um trabalho positivo, ou seja, o próprio sistema, o fluido realizando um processo, né, realizando um trabalho sobre o pistão. Esse trabalho seria resultante dessa área aqui, né? Então a gente teria essa área do trabalho realizado pelo nosso pistão, né, pelo nosso fluido sobre o pistão, melhor dizendo, correspondente a essa área azulzinha, tá? E aí a gente vê que o diagrama aqui, sendo no diagrama TS, a gente vê que o processo é isentrópico, ou seja, numa vertical aqui, ó, com entropia constante. E aí, uma coisa interessante de a gente observar é que o que seria o trabalho realizado, o trabalho líquido, o trabalho útil, né, desse ciclo? Seria a diferença entre o trabalho total que a gente tem aqui, ó, que a gente conseguiu a partir do nosso fluido, realizando trabalho, né, sobre o nosso pistão, e aquele mesmo trabalho, o trabalho verdinho aqui embaixo, que foi gasto para o quê? Para compactar esse fluido aí, para comprimir esse fluido, melhor dizendo. Tá ok? Então essa seria o nosso trabalho líquido. Agora, uma outra coisa que a gente teria, né, o processo de 4 até 1, né, de 4 até 1 aqui, ó, ou aqui no TS, né, aqui, ó, de 4 até 1, a gente tem a retirada de calor, que simula o nosso escape, né, simularia o nosso escape aí, que é quando os gases seriam liberados. Veja, a gente teria então o calor, a gente consegue ver nessa área aqui, ó, abaixo dessa curva no nosso diagrama TS, seria o calor rejeitado, né, para a fonte fria, que a gente chama lá, a gente vê assim nos livros. Então, o calor que seria exaurido pelos escapes, né, simulado dessa forma aqui. Então, seria um calor que a gente joga fora, por isso que ele é negativo, né, um calor saindo do nosso sistema, tá ok? E aí a gente consegue ver no diagrama PV, né, que esse processo acontece a volume constante, tá ok? Essa é a nossa simulação aí. Como a gente pode ver aqui, ó, a gente tem o calor líquido, né, o calor de fato útil, né, transformado em trabalho, é o que? Esse calor, a diferença entre a área total que a gente colocou, o tanto de calor que a gente colocou no começo, menos aquele que a gente rejeitou aqui embaixo. Isso é o que de fato é útil, que vai ser convertido em trabalho. Então, ó, como a gente está trabalhando com a hipótese de que não tem admissão nem escape, né, a primeira lei da termodinâmica que a gente vai aplicar para analisar o nosso ciclo, Otto aqui, né, no padrão ar, é a lei que se refere a um sistema. Então, desprezando ainda a energia cinética e potencial, a nossa primeira lei da termodinâmica se aplica da seguinte forma, que o calor, né, que a gente adiciona no nosso sistema, menos o trabalho que foi gerado por esse próprio sistema aí,
ele tem que ser igual à variação da energia interna, né? Que é a energia final menos a energia inicial do nosso sistema como um todo. Então, se o ciclo se o sistema se realiza um ciclo termodinâmico, o que acontece? Ele sempre volta ao seu estado inicial. O que significa dizer isso aí? Que não tem variação de energia interna. A variação de energia interna é nula, né? Ocorre variação pelos processos ali, mas analisando como um ciclo, a variação é nula. Ou seja, o calor menos o trabalho realizado pelo sistema é igual a zero. Ou seja, todo o calor que a gente adiciona no nosso sistema ali, ó, vai ser igual ao trabalho que ele vai gerar, que o próprio sistema vai gerar, né? Então, o nosso, que a gente chamou de calor líquido ou calor útil, é igual à potência, né, ao trabalho, melhor dizendo, do ciclo. Que trabalho é esse, né? Que trabalho que é? Basicamente, a diferença que tem entre as injeções de calor, né? Se a gente vê que essa área aqui, em termos de calor, analisando em termos de calor, vai ser proporcional ao trabalho, o resultado, numericamente falando. Então, a gente tem, qual que é o calor adicionado? De 2 até 3, toda essa área aqui embaixo dessa curva. E qual que é o calor rejeitado? De 4 até 1, essa área aqui embaixo já em roxinho. Aí uma outra análise importante a essa altura do campeonato é ver a questão de rendimento dos nossos ciclos. Quando a gente vai falar de rendimento, a gente utiliza o quê? A gente utiliza a segunda lei da termodinâmica. E aí eu trouxe para vocês algo que vocês já viram, né? Que basicamente são os enunciados, diferentes enunciados que a gente tem para a segunda lei da termodinâmica. Então a gente tem o enunciado de Kelvin-Planck, o enunciado de Clausius, que basicamente, não vou ficar lendo eles vai ficar para registro aqui para vocês, diz, trocando em miúdos nas nossas palavras, que qualquer máquina térmica não pode ser perfeita no sentido de que todo o calor que é colocado nessa máquina é transformado em trabalho, pura e simplesmente. Sempre ocorrerão perdas, ou seja, sempre vai existir um rendimento. Parte desse calor vai ser rejeitado, né, e não vai ser convertido em trabalho. Seja lá no escape, seja perdas ao longo do caminho aí. Então, o que a gente vai ter então? Que o nosso rendimento, no final das contas, ele é o trabalho que eu gero, né, em relação a todo o calor que eu coloquei lá na fonte quente. Aqui está H do inglês hot, né? Então, que trabalho que é o que a gente tem? O trabalho vai ser resultante do quê? Da diferença entre o calor que eu adicionei, né, na minha máquina térmica, menos aquele calor que foi rejeitado, né, na fonte fria, em relação ao total. Então, se a gente, matematicamente, isso aqui é igual a 1, né, que seria o 100%, menos o quê? O que eu gastei, que eu joguei fora, né, como fonte fria, né, o QC aqui, ó, de cold, né, de frio, né, o calor que foi rejeitado na fonte fria, dividido pelo calor total que eu tinha adicionado na minha máquina. Trazendo para a nomenclatura que a gente estava adotando ali no nosso ciclo, o rendimento térmico vai ser o quê? O trabalho realizado pelo ciclo, dividido pelo calor que a gente adicionou no início, lá no ciclo como um todo, né, no sistema. Então, matematicamente, né, basicamente é 1 menos, o 100% menos aquilo que foi rejeitado no escape lá, em relação a tudo que foi adicionado, né, pela fonte quente, né, que está simulando o nosso processo de combustão. Então veja, com base numa série de considerações e de cálculos matemáticos, eu não quero entrar no mérito aqui de fazer as deduções todas, a gente tem que o rendimento do ciclo Otto teórico é dado por essa expressão aqui, ó, que o rendimento térmico vai ser 1 menos 1 dividido por RV. O que é RV? A taxa de compressão, ou seja, a relação volumétrica, elevado a K, que é a constante adiabática do fluido, menos 1. No nosso caso aqui, o nosso fluido seria ar, para essas considerações que a gente está vendo aqui, cuja constante adiabática é 1,4, tá certo? Então, uma coisa que a gente pode observar, inclusive disso aqui, de dados que a gente traz aqui, ó, quanto maior a taxa de compressão, né, o RV, maior é a eficiência térmica. Por quê? Quanto maior for o RV aqui, ó, menor vai dar essa divisão, né? Quanto menor der esse número todo aqui, mais perto de 100% eu estarei, mais perto de 1. Né? Então isso é uma coisa interessante.
Outra coisa interessante é que quanto maior for a constante adiabática, maior também vai ser a eficiência térmica do motor. Então, trocando em miúdos, veja, uma vez que eu faço esse número aqui embaixo aumentar, seja pela taxa de compressão, seja pelo combustível ou pelo fluido que eu estou utilizando, eu tendo a aumentar a eficiência do meu motor. Então, não por acaso, o pessoal tenta trabalhar sempre lá com aumento de taxa de compressão para aumentar a potência, para aumentar o rendimento do motor. Porém, a gente sabe que não dá para aumentar isso indefinidamente. E isso a gente pode observar aqui, gente, ó. Como vocês podem ver nesse gráfico aí, que basicamente esse gráfico corresponde a essa tabelinha aqui, a gente vai vendo aqui, ó, por exemplo, RV, que é a relação de volumétrica, ou seja, taxa de compressão. Nos primeiros momentos, quando a gente pega uma relação aqui, uma taxa de compressão de 1,5 e sobe para 2, olha aqui, o rendimento sobe de 15% para 24%, ou seja, aumentou muito. E assim a gente vai indo. Só que quando a gente chega mais para o final aqui, ó, aumentei a taxa de compressão, por exemplo, de 15 para 16. Olha quanto que subiu de eficiência, né, de rendimento térmico aí, de 66 para 67. Ou seja, eu começo a elevar e chega uma hora que não vale a pena, que é o que a gente vê na curva aqui, ó. Ela tem um incremento bem acentuado no primeiro momento, mas depois ela tende a ficar horizontal, ou seja, até uma certa proporção de aumento dessa taxa de compressão é viável, compensa, o rendimento, a eficiência aumenta bastante. Chega um momento que não vale a pena, né? Outra coisa é, quando a gente pode observar aqui, se eu pegar um fluido que tem um K de 1,25 e subir para 1,4, olha lá, eu subi de quase 10% para 15%, simplesmente porque eu troquei o meu fluido. E a mesma coisa, o mesmo comportamento é observado aqui, né? Quando a gente pega mais lá embaixo. Então, são coisas interessantes de se observar. Então, como eu estava falando para vocês, o aumento da taxa de compressão é interessante até certo ponto. Outra coisa interessante de observar, lembrando que a gente está analisando um ciclo teórico que para corresponder ao nosso ciclo Otto, né? Qualitativamente, o ciclo teórico corresponde à observação da realidade no que tange esse aumento da taxa de compressão, né? Se a gente for ver num ciclo real, de fato, quando a gente aumenta a taxa de compressão, aumenta-se a eficiência também desse motor. Porém, né, quando a gente está na presença aí de ciclo, na presença de combustível, né, num ciclo real, a taxa máxima de compressão tem uma outra propriedade que a gente tem que observar, que é o quê? Que é a resistência desse combustível à alta ignição. Então, lembrando da nossa primeira aula, por que a gente vê lá que o diesel, a gente utiliza motores de autocombustão, né, de combustão espontânea? Porque a faixa de temperatura em que ocorre a combustão instantânea do diesel é na faixa de uns 250 graus Celsius, enquanto que na gasolina passa de 400, por exemplo. Então, não adianta eu também, vou pegar o meu motor, quero aumentar a eficiência, quero aumentar a potência e vou rebaixar o cabeçote, aumentar a taxa de compressão. Primeiro, mecanicamente, o cabeçote pode não aguentar e trincar, né? Quando retira-se muito material, rebaixou muito o cabeçote e ele perdeu resistência mecânica e não aguenta a pressão interna. Esse é um ponto. Outro ponto é, aumentei tanto a minha compressão ali, pensando em ganhar potência e tal, que o combustível, a temperatura daquela compressão da mistura foi tão alta que o combustível entrou em autoignição, né? Antes da vela dar centelha. E aí acontece um problema que a gente conhece aí como batida de pino, né? O que é isso daí? É a detonação precoce do combustível, ou seja, a compressão foi tão violenta que a temperatura se elevou tanto que a explosão, a detonação do nosso combustível, ela ocorre precocemente, ou seja, acontece espontaneamente e não pela centelha. Isso daí não precisa nem falar que é horrível. Por quê? Porque às vezes o nosso pistão ainda está subindo, ele nem chegou no ponto final, né? O eixo árvore nem chegou no 0 grau para começar a descer de novo, e ele já está levando uma pancada por causa da explosão precoce para descer. Isso pode provocar danos catastróficos, inclusive, para o motor, né? Então, para os gases reais, um outro fator importante de se levar em conta, quando a gente está fazendo
uma série de considerações, e falando aqui de modo mais teórico, mostrando um ciclo padrão, a gente trabalha com o valor de K, né, com a constante adiabática, como sendo constante. Né? Mas a verdade é que para gases reais, esse K ele decai com o aumento da temperatura. Então, naturalmente, quando vai comprimir esse combustível, vai aumentar a temperatura. E o valor do K, que é interessante que aumente para aumentar a eficiência, vai cair com esse aumento da temperatura. Então, a eficiência na prática acaba sendo menor do que é prevista aqui com esses modelos onde a gente tem essa constante adiabática sendo trazida como um valor constante independente da temperatura. Beleza? Bom, pessoal, então, dessas coisas, de tudo que a gente vem discutindo, né, algumas definições vão se tornar muito importantes, né? Dentre elas, o trabalho do ciclo, que a gente vem falando aí. Basicamente, o que vai ser o trabalho do ciclo? Primeiro que a gente viu é que ele vai ser proporcional à área contida no diagrama PV, né? Que área é essa? Essa área em cinza aqui, que a gente destacou aqui, ó, que basicamente é a área que seria da expansão toda aqui, ó, do trabalho de expansão, né? Menos o de compressão aqui embaixo. Né? Então, basicamente, o trabalho do ciclo é o trabalho da expansão promovida pelo fluido ativo sobre o nosso pistão, menos o trabalho de compressão, né, que foi feito sobre esse fluido ativo. Então, uma vez que a gente supõe, né, nas nossas hipóteses aqui simplificadoras, que os processos são isentrópicos, né, então a gente está supondo que o processo também é adiabático, ou seja, que não tem troca de calor, o calor é nulo. Então, pela primeira lei da termodinâmica, o que a gente vai ter? Que o nosso trabalho vai coincidir, né, com a variação da energia interna. Então, vale lembrar, o que é o trabalho de expansão? A energia interna no ponto 3 menos a energia interna no ponto 4. E o trabalho de compressão, a energia interna no ponto 2 menos no ponto 1. Né? Então, o trabalho do ciclo em si é essa diferença entre esses dois trabalhos realizados nesses processos aí. E aí, já que a gente está trabalhando admitindo aí que o nosso processo acontece, por exemplo, a entropia constante, né? A gente pode trabalhar, né, também com essa equaçãozinha aqui, que a variação da energia interna pode ser dada pela massa vezes o calor específico do fluido ao volume constante vezes a variação da temperatura. Então, essa variação de energia interna pode ser dada dessa forma aqui. Basicamente, é trabalhar essa forma de variação de energia interna, né, para trazer aqui as temperaturas e calor específico, que é uma propriedade fácil de se obter do nosso fluido. Tá ok? Isso fazendo uma idealização para o nosso ciclo. Para um ciclo real, o trabalho é facilmente obtido através de uma integral de PDV. Né? Então, se a gente tem um transdutor de pressão lá e também consegue o volume facilmente, a variação do volume, com base na variação do nosso pistão, a gente consegue esse volume fácil, já que a área é constante. Né? Então, na prática, o pessoal consegue o trabalho realizado pelo ciclo com base numa integral, e aí isso se aproxima mais, já que a gente vai ter uma curva aqui, né, que não vai ser com uma curva constante, ela vai ter de fato o que vai estar acontecendo medido ali pelo transdutor de pressão, tá ok? Uma outra definição importante é a pressão média do ciclo. Né? Então, a pressão média do ciclo é um conceito teórico, mas por quê? Porque a pressão está o tempo todo mudando ao longo do ciclo. Né? Basta olhar para a nossa figura aqui, a gente vê que em nenhum momento ela é constante, ela está sempre variando. Mas basicamente, por definição, né, o que seria a pressão média do ciclo? Uma pressão que, se aplicada constantemente na cabeça do pistão e ao longo do seu curso, realizaria o mesmo trabalho do ciclo que acontece na realidade. Então, matematicamente, seria uma integral de linha aí de pressão vezes o dV, né, variação do volume, do ponto morto superior ao ponto morto inferior. E aí a gente teria uma pressão aqui, ó, vezes uma variação de volume. Né? Que variação de volume seria essa? Né? No ponto morto superior e inferior, a gente tem os seguintes volumes. Né? O V2, que é o volume todo da câmara, menos o V1, que é aquele volume morto, estão lembrados? Então, na prática, o que é isso daí? É a cilindrada unitária, né? O volume deslocado, né? Útil, então, que a gente chama de VDU. Então, na prática,
isso aqui é interessante porque é uma coisa fácil de se obter, conhecida, né, nos motores de modo geral. Essa cilindrada, seja ela unitária ou do motor, é algo que de modo geral é fácil de obter, né? A gente conhece as cilindradas dos motores facilmente. Então, o trabalho do ciclo pode ser obtido por essa pressão média vezes essa cilindrada unitária. Ou ainda, a pressão média pode ser obtida, então, através do trabalho do ciclo dividido pela cilindrada unitária. A gente pode fazer a mesma análise, esse trabalho, se for do ciclo, ele for relacionado com o motor, independente do número de cilindros que ele tenha. Se a gente trabalhar com o trabalho realizado pelo ciclo todo, levando em conta todos os cilindros, a gente usa aqui, em vez da cilindrada unitária, a gente usa a cilindrada do motor, né? Então, mas em tese é para ser a mesma coisa. O único cuidado que tem que ter é, se o trabalho foi realizado por um único cilindro, eu uso a cilindrada unitária. Se eu estiver falando do trabalho realizado pelo motor, eu uso a cilindrada do motor. Mas basicamente, graficamente, como que seria isso, né? A gente teria essa pressão média aí, ó, do ciclo, formando como se fosse um retângulo aqui, ó. Isso aqui seria o trabalho no diagrama PV, né, correspondente àquela área aqui toda irregular, né, que traz o trabalho útil do nosso ciclo. Bom, pessoal, outra coisa importante que a gente sempre fala, né, sem dúvida, bastante utilizado, é a potência do ciclo, né, que a gente vai denotar aqui por NC, né. Então a potência do ciclo nada mais é do que o trabalho por unidade de tempo, né, o trabalho ao longo do tempo. Então, como que na prática se é utilizado isso falando dos ciclos motores, né? Ela acaba sendo determinada pelo trabalho multiplicado pelo número de vezes que é realizado o ciclo por unidade de tempo. Então, que é a frequência que a gente fala. Então, aqui a gente tem que tomar um pequeno cuidado com relação aos tempos do motor. Se o nosso motor é de 4 tempos, a gente sabe que o ciclo ele se completa a cada 2 voltas, né? E se eu estou falando de um motor de 2 tempos, um ciclo se completa a cada volta. Então, é aquilo que a gente viu também lá na nossa primeira aula. Em teoria, o motor, se a gente pegar um motor de mesma rotação e mesma capacidade volumétrica, em teoria, analisando só esse ponto de vista, o motor de 2 tempos teria o dobro de potência. Por quê? Na mesma quantidade de rotação, teria ciclos de processos de potência, né, expansão, 2 vezes mais do que um motor de 4 tempos. Porém, por conta da eficiência, da questão das janelas que se interligam e tal, lá, a gente sabe que a eficiência térmica do motor de 2 tempos é menor. Então, por isso que a potência não é o dobro para motores similares, né? Mas enfim, voltando para a definição de potência aqui, a gente vai ver então que essa frequência ela vai estar diretamente relacionada com a rotação do eixo virabrequim, né? Então a potência basicamente é o que? O trabalho do ciclo vezes o número de rotações dividido por x. Que x é esse? Dividido pelo número, esse x aqui vai ser 2, vai ser dividido por 2 se o motor for de 4 tempos e vai ser dividido por 1 se o motor é de 2 tempos. Ou seja, basicamente quantos ciclos eu tenho acontecendo, né, num motor de 4 tempos? A metade que acontece em relação às rotações, certo? E no motor de 2 tempos a gente vai ter a mesma quantidade. O número de rotações que tem é o número de ciclos. Bom, na prática, como é que a gente calcula isso daí, né? Esse trabalho, a gente viu no slide anterior de pressão média do ciclo. A gente pode calcular o trabalho pela pressão média do ciclo vezes o volume deslocado vezes o número de rotação. E note que aqui eu estou usando o volume deslocado, que é a cilindrada total do motor, né? Para calcular o que? A potência do ciclo realizado por um motor, né? Então a gente só tem que tomar o cuidado seguinte: a pressão média é para ser a mesma, né? Desde que a gente calculou certo lá atrás. E aí aqui eu posso usar a cilindrada unitária? Posso, né? Mas aí eu tenho que ter a consciência de que essa potência do ciclo vai ser referente a uma unidade, um cilindro trabalhando. Mas normalmente se trabalha com a cilindrada total, né, para saber a potência total do motor. Então é só uma observação, mas algo simples também de se pensar, né, nada demais. Então, vendo agora, falando um pouquinho do ciclo padrão, né, a gente falou muito do ciclo Otto,
das considerações de todo aquele ciclo teórico para analisar um motor do ciclo Otto, como que seria. No caso do motor diesel, a gente praticamente pode fazer a mesma coisa, a gente adotar um ciclo padrão, né, a ar, onde o nosso fluido é apenas ar, né, e não o diesel, mas para comparar com o diesel, o que mudaria, né? Muito pouca coisa. Na verdade, muita coisa em termos da análise é a mesma. Primeiro, os conceitos sobre as áreas, né, são os mesmos que para o ciclo Otto. Ou seja, no diagrama PV, a área que a gente tem aqui resultante, né, entre a diferença entre o que foi de compressão do fluido e o que foi de expansão, me dá o trabalho líquido, né, o trabalho útil do meu motor. E a mesma coisa no diagrama TS, né, ou seja, o calor que eu injeto o calor útil, né, que vai ser transformado em trabalho, é a diferença daquilo que eu injetei da fonte quente sobre o meu fluido, né, e daquilo que foi rejeitado no escape, que seria essa área aqui. Então as considerações são as mesmas. O que muda, né? A diferença no processo 2.3 aqui, a gente tem um fornecimento de calor que simularia o processo de combustão lá. Em vez de ser isocórico, ou seja, de volume constante, a gente tem um processo isobárico, ou seja, a pressão constante. Lembrando que, na prática, os motores em geral a diesel se assemelham mais ao Otto, né? Essa curva não é tão isobárica assim, como a gente já viu aí mais para trás na aula. Porém, para efeitos didáticos, né? Isso aqui, se a gente tiver um motor de maiores dimensões e rotação baixa, isso de fato acontece. A gente tem um processo tendendo a ser isobárico. Por quê? Porque é aquela ideia de que a gente tem uma bomba injetora de alta pressão, o diesel entra, ele vai queimar por combustão espontânea, né? E ele tem um processo mais moroso, entre aspas, para isso acontecer. Não é uma explosão tão rápida quanto acontece no processo de centelha com os motores do ciclo Otto, que é como se desse uma pancada na cabeça do motor. Então isso aqui é bastante didático para a gente conseguir observar as diferenças que aconteceriam entre um motor e outro. Lembrando, no motor Otto, a gente comprime uma mistura, né? No motor Otto real, comprime uma mistura e faz a explosão. No motor diesel, a gente comprime de fato o ar. E nos ciclos padrão ar, aqui, que a gente está usando para entender como é que funcionaria um motor Otto e diesel, em ambos os casos a gente está admitindo uma das hipóteses como o nosso fluido ativo ser apenas o ar, tá certo? E aí o calor é fornecido por uma fonte quente aqui. Beleza? Quando a gente olha, então, no diagrama TS, a gente vê que os processos 1, 2 e 3, 4 são processos o quê? Processos isentrópicos e adiabáticos, ou seja, processos de compressão e de expansão são isentrópicos e adiabáticos, tá certo? Ou seja, não tem troca de calor para o meio ambiente. E o diagrama PV aqui a gente consegue observar nos processos 4.1, no processo 4.1, melhor dizendo, a gente continua tendo um processo isocórico, ou seja, aquele processo de escape, né, de eliminação do calor aí para a fonte fria, também seria a volume constante, assim como acontece no Otto. Então a grande diferença está no processo 2.3, que seria um processo, em vez de isocórico, um processo isobárico. A segunda lei, pensando em rendimento de ciclo, a segunda lei da termodinâmica é exatamente a mesma, que se aplicou para o Otto, se aplicaria para o diesel. A diferença, né, em termos de nomenclatura, inclusive, é a mesma, porque a gente usou os pontos com as mesmas numerações para ambos os ciclos. Bom, pessoal, então fazendo uma série de considerações, e aí a dedução matemática, que não entrei a fundo aqui, a gente vê que o rendimento, né, para um ciclo teórico diesel aqui, ele vai ser dado por essa expressão aqui. Se vocês observarem nos slides anteriores, o rendimento para o ciclo Otto, ciclo teórico Otto, é essa expressão aqui, ó. O NT, né, o ETA aqui, o rendimento térmico, basicamente é 1 menos 1 dividido pela taxa de compressão elevado à constante adiabática menos 1 do fluido, né? No ciclo diesel aparece um termo entre colchetes a mais aqui. Então, o que acontece, né? Independente do que tem aqui, que basicamente são as temperaturas e também a constante adiabática a mais,
a gente vai observar que esse termo entre colchetes aqui, ele sempre é maior que a unidade, sempre maior do que 1. Por quê? Se vocês observarem lá, a temperatura 3, no ponto 3, lá sempre é maior do que T2, né? Vocês vão ver que também o valor de K dos nossos fluidos ativos também sempre é maior do que 1. Então, fazendo essa conta aqui, essa relação, vocês vão ver que essa divisão aqui sempre vai ser maior do que 1. Né? Essa unidade aqui vai ser sempre maior do que 1, toda essa parte entre colchetes. E aí, o que a gente observa? Pensa, por exemplo, que eu tenho um motor do ciclo Otto, um motor que eu estou analisando aqui em ciclo padrão, pensando que ele é Otto. Eu vou calcular o rendimento com base nessa primeira parte da expressão. Então vamos supor que eu fiz a conta aqui e deu 0,4, a divisão entre 1 dividido pela taxa de compressão elevado à constante adiabática menos 1. Então deu 0,4, se o meu rendimento como resultante aqui seria 60%, né? Ou seja, 0,6. Se as mesmas condições, os mesmos dados de entrada para análise, eu uso os mesmos dados, mas eu penso que o meu ciclo é diesel e não Otto, eu ainda teria que fazer esse cálculo entre colchetes, que daria um valor qualquer aqui maior do que 1. Então, qualquer que seja esse valor aqui maior do que 1 e multiplicasse aquele 0,4 que eu teria aqui, ia dar 0,41, 0,42, 0,45, 0,50, não importa o valor. Mas vai dar maior do que o 0,4 inicial, certo? Então, o que isso implica dizer? Que, uma vez que esse termo aqui sempre é maior do que 1, o termo entre colchetes, para uma mesma taxa de compressão, essa eficiência térmica do ciclo Otto, com as mesmas condições aí, será sempre maior do que o ciclo diesel. Essa é o que a matemática nos mostra aqui. Ou seja, isso nos dá a ideia de que a combustão a volume constante, que é o que acontece no ciclo Otto, ela é mais eficiente do que a combustão a pressão constante. Isso se reflete de fato. Quando a gente observa esse diagrama aqui, ó, essa imagem aqui à direita, o que muda? Que a gente vê aqui, ó, rendimentos do ciclo Otto aí de 45 a 60 mais ou menos por cento, um pouco mais, né, motores do ciclo Otto. E aí os motores do ciclo diesel também valores variando até de valores mais altos, de cerca de 50% até um pouco mais alto do que 60%. Por que isso acontece? Porque se a gente observar no eixo X aqui embaixo, a gente vê que a relação volumétrica, ou seja, a taxa de compressão que se aplica nos motores do ciclo diesel, ela geralmente é maior do que nos motores do ciclo Otto, bem maior. E se a gente, tudo bem que isso aqui são ciclos teóricos a ar, né, que estão simulando um ciclo Otto e um ciclo diesel, mas se a gente quer trazer esses ciclos para próximo da realidade, a gente também tem que levar em conta as taxas de compressão que de fato se aplicam a esses ciclos na realidade, ou seja, nos ciclos diesel as taxas de compressão são sempre muito maiores do que no ciclo Otto. Então essa baixa eficiência, menor eficiência quando a combustão ocorre a pressão constante, ela é compensada por taxas de compressão mais elevadas, tá ok? Bom pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, com certeza espero ver vocês aqui na próxima. Um grande abraço para todos e a gente se vê, até lá!